Olá, bom dia, boa noite aos afetos e desafetos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre RPG e o tema é descomplicar. Eu tô aqui com algumas ideias, né, sumido ultimamente, mas lendo bastante sobre o hobby do RPG e me interessei bastante sobre o pai do RPG, que é o Wargaming, né? Aquele espécie de jogo de tabuleiro com miniaturas onde você controla exércitos inteiros, né? Regimentos completos. Ou até poucas miniaturas, mas que você não tem um único personagem, mas sim um grupo de personagens e você controla todos eles. E eu percebi o quanto que esses jogos, apesar de serem jogos com muito mais coisas na mesa, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, têm regras muito mais simples. Até, inclusive, com o intuito de acomodar tantas unidades, tantas miniaturas e histórias diferentes de épica escala, é importante que eles tenham regras simples. Claro que a gente tem as nossas exceções, né? Alguns jogos bem famosos têm regras razoavelmente complexas, né? Ah, isso vai ser recorrente, né? Todo o nicho vai ter aquele joguinho mais complexo. Não sei se vocês já ouviram falar de Battletech, né? A Battletech é um jogo de mecha que, assim, as regras básicas do Battletech são bem complexas. Existem versões dele simplificadas? Sim. Mas o Battletech, no geral, é um jogo bem complexo em termos de regras. Então, não é assim que tudo é assim, tão simples. Mas Battletech também é o que acontece. Você joga com poucos mechas, né? Claro que dá pra fazer um jogo enorme com quantos mechas você conseguir colocar na mesa, mas o jogo padrão de Battletech, as pessoas vão ter 3 miniaturas cada uma. Então, ao mesmo tempo que é um jogo que ele spama o RPG, né? O RPG vem a existir com base no Wargame, ele bebe muito da fonte do RPG. E eles se conversam muito. Mas essa parte da simplificação do sistema é a parte que me chama mais atenção. Especialmente na função de mestre de RPG. Bom, veja bem, o Wargaming nem sempre tem mestres. Quando precisa de um mestre é quando o jogo precisa de um mediador de regras. E isso normalmente acontece em campeonatos. Em jogos casuais, né? Entre amigos, é como um RPG, mas sem necessidade de mestre. Você pode juntar você e seu colega e entrar num combate, montar um cenário, uma história, um contexto para aquele combate e fazer como no RPG e gerar histórias em cima disso. Aliás, dá para juntar as duas coisas. Jogar um RPG e quando as coisas, vamos dizer, ficam feias e a guerra acontece, você pode usar um Wargaming para resolver isso. Inclusive, tem um jogo baseado no Dungeons and Dragons que trouxe a ideia de Wargaming para dentro do seu próprio sistema, chamado Castles and Crusaders. Já falei dele aqui no canal. É um dos meus jogos favoritos. Infelizmente, na parte de Wargaming, ele acaba ficando um pouco complexo na montagem do exército, sabe? Tem um sistema de pontos que você compra, as unidades, então isso é um pouco chato mesmo. Mas, enfim, é um nicho que tem sua própria graça, o seu próprio apelo. Mas ele ensina muitas coisas. Eu não sei se vocês já viram uma ficha de um sistema de wargaming. Eu vou mostrar aqui para vocês a diferença que é, né, em termos de informação. Veja bem, isso aqui que vocês estão vendo, né, essa ficha aqui de cima, essa tabela, é a ficha de unidades inteiras. Então aqui, por exemplo, o capitão, o sargento e tudo mais, nas colunas você vê os atributos. Então, veja bem, o capitão tem 5 atributos, uma lista de alguns talentos e uma lista de equipamentos. É só isso. Mais nada. Ah, abre uma ficha de qualquer RPG moderno e me diz se cabe toda a informação em uma folha só. Muito difícil. Aqui cabe tudo em uma folha. É claro que a gente tem que ver os talentos, eles não estão escritos, né, por completo. Existe uma descrição e tudo mais. Às vezes um texto de flavor, né, sabor, aquele texto que não é de regra, mas que ele dá o tom temático do jogo. Isso também existe aqui no Wargaming. Mas veja bem, que ficha simples. Ou seja, tudo isso aqui não é uma ficha de um personagem, isso é uma ficha de um exército.
Enquanto no RPG a gente vai fazer uma ficha de um personagem, ela tem 3, 4 folhas. Quem já jogou terceira edição, que é um D&D bem famoso que já teve aí, né? D&D 3 tinha fichas enormes. Para quem joga GURPS, é variável, mas a tendência é as fichas grandes. Quem joga Pathfinder 2, você deve ter aí um e-book só para manter a ficha do personagem. E essas coisas elas vão acumulando e elas vão ficando pesadas para você tomar conta. Né? É muita informação para as pessoas ficarem mantendo aquilo sempre no topo da mente. Não obstante, ainda existem talentos e habilidades especiais que se ativam sob condições especiais, que faz com que o jogador tenha que estar atento à ficha e atento ao jogo para ver se a condição especial de algum dos seus talentos está adequada para que ele o use. Porque as condições são tão específicas, na maioria dos talentos desses jogos, que eles não vão ser usados a todo momento. Como eles não vão ser usados a todo momento, você tem que estar sempre de olho no momento em que esses talentos podem ser usados. Então você acaba muitas vezes pensando mais no conteúdo da ficha do que em formas de jogar o jogo e resolver a narração, a história do jogo. E isso tudo, a meu ver, é em detrimento do jogo em si. Então o que acontece? A gente precisa dar uma simplificada para que as coisas corram de forma mais celere, mais enxutas. Tudo bem, mas você já escolheu o sistema, já está narrando há anos nele. Não tem muito que você possa fazer. Seus jogadores o adoram e não querem mudar de sistema. E agora você se vê como um mestre numa mesa onde você tem que ficar consultando todos os combos que os jogadores fazem e montando desafios que não sejam fáceis demais. E quando chega o momento, as habilidades específicas vão acontecer em momentos específicos e simplesmente não vai haver mais desafio. Sai do controle do mestre, especialmente em níveis mais altos, onde tem tanta coisa acontecendo. Lembrando, o mestre ele tem que estar atento para as coisas que os jogadores podem fazer. Claro que ele não vai saber todas, mas ele tem que se preparar para aquilo que é mais óbvio. E ele tem que controlar uma série de NPCs. Mas aquilo que ele pretende colocar na história, alguns mestres até escrevem o que vai acontecer. Eu não gosto disso, mas eu entendo quem faz. E ele tem que coordenar esse mundo, né, onde essa história está acontecendo, que ele fique pelo menos palpável dentro do tema que foi proposto no jogo. Então é muita coisa para o mestre sozinho olhar, né, e tomar conta. Mas o jogador ele tem uma ficha só. Ele vai ter uma só ficha e por mais que existam infinitas informações ali, e a ficha do jogador é mais complexa que a ficha dos NPCs, ele ainda assim está num ponto um pouco mais fácil de ter controle, né, e agência. Embora, como eu tenha dito, ele tem que ficar prestando atenção ali nas situações específicas. Quanto mais o mestre, que está controlando vários oponentes. Então a gente precisa de ferramentas de simplificação. E eu vou dar algumas sugestões. Uma delas é a seguinte: o mestre não joga sobre as mesmas regras que o jogador joga. Entenda bem. O mestre de RPG, ele quer propor um desafio. Então ele vai combinar com os jogadores um tema, né, de história, um tipo de narrativa, possíveis inimigos e tudo mais. Mas se a gente for jogar um jogo pós-apocalíptico de zumbi, a gente sabe muito bem o que vai esperar desse jogo. E quem não gosta já não joga, e quem ama vai entrar já por causa daquilo que gosta, né? Por causa da temática, por causa das coisas que acontecem no jogo. Então o que acontece tem uns limites, é claro, do que o mestre pode fazer para não quebrar aquele contratinho social. Mas ele ainda tem agência sobre o jogo e a palavra final é dele. Ele precisa ter bom senso? Sim. Mas ele não precisa jogar pelas mesmas regras do jogador. Você não precisa montar uma ficha de monstro utilizando regras de montagem de personagem. Se você ainda faz isso, não faça isso. Bom, você pode fazer, mas a minha dica é que você não perca o seu tempo.
Você sabe qual atributo que precisa ser forte já? Põe ele forte. Simples. Esse personagem tem 18 de força. Qual o motivo? Eu quis que ele tivesse 18 de força. Desenhe os seus NPCs com aquilo que você quer que eles tenham. Para que eles sejam capazes de fazer aquilo que você precisa que eles façam para cumprir a função que eles têm que cumprir durante o jogo. Então não tenha medo de escrever os atributos que você precisa. Outra, tenha noção de quais atributos você precisa e quais você não precisa. Eu estou sem aqui agora para mostrar, mas existe um jogo chamado 13ª Era, e eu já comentei sobre esse jogo em uma ocasião, e ele tem a lista de monstros com atributos, assim, vocês não vão acreditar. Eu vou tirar aqui uma foto que eu achei aqui. Tá certo. Vejam isso aqui. Isso aqui é uma ficha da 13ª Era, né? Que é um RPG baseado ali na 4ª edição, porém bem mais simplificado. Veja, o que você precisa na realidade é só do bônus de ataque aqui, ó. Mais 8. O dano é fixo, então não tem que rolar dano, você só rola uma vez. E aí você tem o AC. Nesse caso, existe 2 outros tipos de defesa, você não precisa disso em determinados games, né? Esse jogo tem 3 defesas. Em qualquer outro sistema D20, provavelmente você só terá AC. Então é mais 8 de ataque, AC 17, HP 13. É só isso que você precisa saber. Habilidades especiais. Aqui é um outro ponto que você pode estar atento nos seus RPGs. Todas as habilidades extraordinárias dos monstros, elas só estão escritas no jogo como inspiração para você. E também como balanço do que os criadores do jogo acham que é interessante para aquilo. Para aquele tema, para aquele monstro. No final é só uma sequência de números e letras. Você pode dar para os monstros a habilidade que você achar mais adequada. Veja, imagine que um dragão que cospe fogo, de repente ele cospe lava. Não está na regra. Você decide que cospe lava. O que faz a lava? Ora, ela é muito quente, ela se espalha porque ela está em forma líquida. Então, onde ela cair ali, ela vai ficar. Então, se ela cair sobre alguém, essa pessoa vai continuar tomando dano. Isso me parece viável. E o terreno onde ela cair vai virar terreno em chamas, um terreno perigoso. Eu preciso de regras para isso? Eu já sei o tema. Eu pego lá as tabelas dos próprios livros de mestre dos jogos. Tem faixas de dano médio para cada nível. Você caça um dano que você acha adequado para a dificuldade do jogo. Faz sentido a lava dar 2 de dano ou 20 de dano? Tanto faz. Depende do que você quer. Você quer que essa lava seja muito forte para os seus jogadores? 20 de dano. Quer dizer, a gente usa o jogo para as regras para nos auxiliar e não para que elas nos façam quebrar a cabeça mais do que o necessário. Então, se eu decidir que o meu orc tem regeneração, ele vai ter regeneração. Como que ele regenera? Decido na hora. É claro que as coisas têm um tema, como eu disse, e o bom senso é necessário. Mas você não precisa de toda essa informação que os livros te dão. Sem ela, você ainda consegue jogar o jogo e se divertir. E você consegue também narrar uma história que faça sentido. Aliás, pode fazer mais sentido pelo fato de que você está intervindo nas regras para manter a coerência da sua campanha. Eu vou dar um exemplo. Eu jogo muitas campanhas de baixa fantasia. Então não cabe para mim eventos onde existem muita magia. E as criaturas dos livros são criaturas mágicas. Né? A maioria das criaturas são criaturas mágicas, são raças fantásticas. O que eu faço? Eu não as uso. É simples assim. Eu uso humanos. E se eu quiser dar uma habilidade especial aos humanos? Eu não preciso de regra para dar habilidade especial aos humanos. Veja, se está escrito na ficha que
um personagem pode dar uma investida e se ele passar nessa investida ele empurra o oponente, num jogo que não tem essa regra, quer dizer que ele não pode fazer isso? Ou seja, eu vou jogar determinada versão do Dungeons and Dragons porque nela o jogo me permite dar uma investida que empurrou o oponente. Não. Só porque o outro jogo não declarou que isso é possível, não quer dizer que não seja possível. E esse é o ponto vital. O RPG e suas regras servem para auxiliar os jogadores a chegar a um senso comum e uma espécie de coesão de regras. Então, todas as vezes que for acontecer algo similar, você consulta as regras para que todas as vezes que acontecerem seja sobre as mesmas condições, com o mesmo impacto. Né? Então, em uma ocasião, se você utilizou a investida e nas regras as investidas sempre derrubam o oponente e o empurram, toda vez que você fizer isso, você vai consultar as regras e vai ter esse mesmo resultado. Mas para aqueles que são os homebrewers, a galera que faz regra de casa, como a gente dizia antigamente, ele simplesmente vai anotar qualquer decisão que ele tomou de regras que não existem, mas que foram criadas ali na hora para resolver um problema do jogo. E a partir dessa anotação ele vai ter uma solução caseira para o problema. E ele mantém a coerência consultando essas interpretações anteriores. Vamos chamar de jurisprudências dos jogadores de RPG. Jurisprudência do mestre. A jurisprudência anterior disse que itens usados valem menos da metade do preço de compra. Se uma vez você precisar fazer novamente uma venda de um objeto usado, você consulta o próprio histórico do jogo, né, e as coisas anotadas. Então nenhum jogo precisa de muita regra. Nenhum NPC precisa de ficha com muitas informações, muitos números, e você pode evitar a matemática. A outra dica que eu lhe dou é: deixe que os jogadores tomem conta de suas fichas, dos seus efeitos, das suas posições no tabuleiro ou da descrição de suas posições no teatro da mente. Existem ideias sobre funções que os jogadores podem suprir. Uma delas, por exemplo, é aquele que é o porta-voz. Ele vai dizer, por exemplo, ou coletar as ações de todos os jogadores para informar ao mestre. Pode ter uma função do cara que mapeia a dungeon. Se você não tiver um tabuleiro, alguém desenha o mapa. Você pode ter a função daquele cara que consulta as regras. Então, enquanto os outros estão descobrindo o que fazer, eles querem saber uma regra, alguém está com um livro e ele vai ser ali o consultor, o advogado de regras do grupo. Inclusive, se você já tem um advogado de regras, dá para ele essa função. Ele vai ficar satisfeito e vai fazer um bom trabalho. E outra, enquanto ele está consultando a regra, ele não está enchendo o saco da mesa, o que é melhor. Então, toda vez que houver uma dúvida sobre regras, os jogadores o consultarão. E essa é a função dele. Então, quando você distribui essas funções, você tira um pouco da carga de controlar muitas coisas na mesa. E distribui ela de forma que não seja maçante para os jogadores, mas de acordo com suas habilidades e as suas próprias inclinações daquilo que eles gostam de fazer. Sempre tem um jogador que gosta de falar muito e dizer o que todo mundo pretende fazer. Então, os jogadores comuniquem a ele o que vão fazer para que ele organize as ações e repasse para o mestre. Uma outra coisa que você pode fazer é ignorar qualquer regra que não venha a ser utilizada em mesa. Por exemplo, existem regras de perseguição. Você não precisa ficar consultando essas regras até o momento em que tem uma perseguição. E no momento que tiver uma perseguição, se ela for preparada, você pode ler as regras antes da sessão. E se essa perseguição surgir de última hora, você pode deliberar sobre as regras dessa perseguição. E, inclusive, procurar auxílio dos jogadores para definir formas interessantes de fazer essa perseguição acontecer. Não há necessidade de que você seja um super gênio. É claro,
Não tenha preguiça de ler o livro do RPG que você se propôs a narrar. Longe disso. Você precisa se informar bem do RPG que você pretende narrar. Você precisa saber, conhecer, melhor do que todos, se possível. Mas você também não precisa ficar se enchendo de coisas para utilizar num jogo que não serão utilizadas. Hoje mesmo, em um jogo no gênero cyberpunk, eu tinha preparado uma dungeon que os personagens teriam que andar por ela para poder resolver um problema. Porém, existiria uma saída que impediria eles de usar a dungeon. Não precisariam passar na dungeon. Então, eu coloquei uma espécie de armadilha. Se caso eles usassem essa saída, ia ser extremamente arriscado. Poderiam todos morrer. Então eu faria eles pensarem em usar a dungeon, que seria talvez mais fácil do que utilizar a saída mais emergencial ali, a saída mais fácil. Ela não seria mais fácil, ela seria mortal. Mas acontece que eles nem ligaram pra dungeon e só quiseram sair o mais rápido possível. E tiveram uma boa rolagem. Não só uma boa rolagem, eu tive uma péssima rolagem como mestre. Então eles simplesmente ignoraram uma dungeon que eu preparei. Lembrando que eu não gastei mais do que 15 minutos para preparar essa dungeon. De 15 minutos a meia hora. Porque eu tive que mudar as fotinhos dos NPCs. Mas os NPCs que eu peguei já estavam prontos. A dungeon que eu peguei era uma dungeon pronta onde eu inverti algumas partes da imagem. Eu joguei os NPCs num. Eu uso Fantasy Grounds, né? Então é um programa. Então eu joguei todos os NPCs em uma determinada parte do programa que salva os encontros, né? Onde vão acontecer os combates. E salvei a minha imagem em outra pasta e tava tudo pronto. Era só dar o gol. E eles foram para outro lugar. E houve uma perseguição. E eu não segui as regras de perseguição. Tampouco teve a dungeon que eu tinha preparado. Né? Então eu simplifiquei tudo, acelerei o jogo, e mesmo assim conseguimos jogar tudo isso em 2 horas. E a celeridade disso foi parte da graça do jogo. Porque numa mesma sessão de 2 horas e meia, os jogadores conseguiram fazer um pouco de estratégia, de fuga, fazer uma perseguição seguida de combate, concluir um negócio e depois sair de uma cidade sem ser percebido, né, pelas câmeras e equipamentos de vigilância. Então foram 4 coisas que eles fizeram em uma sessão de 2 horas e meia. Um jogo complexo ou onde eu ficasse consultando muitas regras, certamente não faríamos todo esse progresso em uma só sessão. Então fica a minha dica, simplifique tudo que você puder simplificar. Não utilize status que você não precisa. Veja, sistemas D20, os personagens têm vários atributos. Eles têm 6 atributos. Né? Força, destreza, constituição. Me diga quando que em um NPC você precisou usar esses bônus. Aliás, nem vou falar dos bônus, os valores. Por que você colocou força 18 e não só força mais 4? E mesmo assim, quando você usou esse força mais 4, se não, para dar o dano extra da arma no combate. Esse NPC precisou fazer uma rolagem de inteligência e você usou mesmo o bônus. Ele precisou fazer um teste de atletismo. A maioria dos NPCs não precisarão fazer isso. Eles são personagens secundários. Essas tarefas são coisas de personagens primários. Há NPCs que precisarão, como aqueles que são ajudadores, né, companheiros da equipe e que não tem nenhum jogador controlando. Esse você pode escrever ele um pouquinho melhor. Mas outros NPCs, adiante a sua vida. Não use aquilo que você não precisa. Dá deixa enxuto aí as suas anotações, corta toda a gordura e faça o seu jogo rodar muito mais rápido. Tudo bem, tem gente que gosta de um jogo mais metódico, com muitas regras, pois como um Battletech da vida, a graça do jogo está em exatamente você lidar com as consequências de uma batalha de mechas. Né?
E se você tomou um tiro na perna do mecha e ele vai cambalear, ou foi na armadura no centro e vai atingir o piloto, ou derrubou um dos seus equipamentos. Tem jogo que essa é a graça. Mas se não for essa a graça do seu jogo, remova tudo aquilo que não contribui, incluindo regras que estão nos livros oficiais, não pertencem ao seu jogo se elas não o ajudam a jogar melhor e a se divertir mais. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Agradeço vocês pela paciência, tanto com o vídeo de hoje, quanto com o tempo. Vocês ficaram sem ter nenhum vídeo. Mas é isso mesmo. À medida que eu for recuperando o tempo, eu vou trazer mais conteúdo. Lembrando, agora eu tô me enveredando aí pelo gênero de miniaturas. Faz parte do trabalho que eu faço agora como design de miniaturas. Então é um ramo que eu quero também participar. Então eu vou estar trazendo coisa no canal, se Deus quiser. Vou trazer pintura de miniaturas, montagem, sistemas para o Wargaming também, pra gente combar essa área do Wargaming e do RPG. Eu tenho uns negócios legais aí, uns planos sobre miniaturas, pra gente conversar sobre esse gênero, inclusive sobre a possibilidade, né, e a força que esse gênero tem de crescer no Brasil, especialmente agora com impressoras 3D. Oh, você não vai ter mais que pagar $2.000 numa caixa de um negócio estrangeiro para poder jogar um wargame aqui. Porque cada miniatura custa mais de R$100 e tem menos de 3 centímetros de plástico. Não. A impressora 3D vai ser aquilo que vai fazer o brasileiro finalmente ter a liberdade de entrar no hobby de RPG e miniatura sem ter que vender o rim para poder entrar no ramo. Então é isso aí, galera. Eu só deixo isso como teaser. E quando chegar o dia, vai chegar o dia e a gente vai falar sobre isso. Até mais, afetos e desafetos. Fiquem com Deus.